nome é Monique Padilha, né? Como o Marcelo me apresentou, também é muito importante a nossa participação nesse momento aqui, agradecer a presença de todo mundo. A primeira web de várias que vão estar acontecendo. De me apresentar, né, Monique, muitos de vocês já me conhecem, eu estou enquanto chefe de núcleo da atenção primária aqui no Espírito Santo, junto com uma equipe, né, tanto do nível central quanto do nível regional, coordenando a planificação no Estado e o apoio institucional, que é um papel importante do Estado junto aos municípios. A gente pretende, com essa web, não esgotar a discussão, porque a gente sabe que tem muita coisa pela frente, muitas oficinas, mas começar a trazer algumas reflexões e algumas organizações, algumas falas, alguns processos que a gente sabe que vocês também estão um pouco ansiosos. Essa primeira web, como está no slide, né, implantação no território parte 1, lembrando que a região norte, brilhantemente, já fez as 6 oficinas teóricas, já está num processo mais avançado, a gente tem muito que aprender com a região norte, né? As outras regiões também pensar em visitar, e as outras 3 regiões, a metropolitana, sul e a central, para começar o processo da planificação, já fizeram as oficinas de lançamento, todo mundo animado aí, ansioso com as oficinas, e a gente está aqui um pouquinho para ajudar a esclarecer essas dúvidas. Lembrando que as equipes da regional têm feito um papel muito importante também, né, de apoio, de esclarecimento e de organização, porque a Secretaria de Estado trabalha na lógica da governança regional e a gente está aqui para contribuir tanto com a equipe regional quanto com os municípios. Essa apresentação, vocês vão verificar que ela é uma contribuição, né? A gente fez questão de colocar que é uma apresentação, resultado de outras apresentações, de outros momentos que a gente já teve. A gente agradece também aos parceiros do CONAS, que muito do conteúdo que está aqui foi construído e consolidado por eles, né? Assim como das equipes regionais da SESA, a equipe de nível central da Secretaria. Nós somos um time bem grande e a gente conta com a participação também dos municípios, que é importante essa participação e apoio da gestão municipal para a implantação da planificação no território, senão a gente sabe que não dá certo, precisa essa parceria, e aí a gente vai falar um pouquinho de como organizar esse processo. Lembrando que a primeira web focada mais na oficina 1, e a gente vai ter outras depois, e esse momento não se esgota por aqui. Como o Marcelo falou, a gente tem outros espaços para trocar dúvidas, assim como nos espaços regionais, que as regionais já estão fazendo os encontros com vocês nos municípios, nas regiões, e a gente está à disposição para tirar dúvida também. Espero que vocês aproveitem. Então, alguns de vocês já viram um pedaço dessa apresentação, né, que a gente já esteve nas regiões, já falou na oficina de lançamento, na oficina de sensibilização, o que é a planificação e na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, a planificação ela vem dentro de um projeto prioritário que é a Rede Cuidar. A Rede Cuidar ela visa a ampliação e modernização da rede de atenção à saúde e com o fortalecimento da atenção primária. Eu vou mostrar para vocês como é que o Estado ele tem se organizado para tentar trabalhar em rede e qualificar a atenção primária. A gente sabe que não é um processo novo, mas que algumas ferramentas a gente precisa estar fortalecendo e rediscutindo e refletindo sobre o assunto. Só para contextualizar, o Espírito Santo, né, a gente viu que tem alguns participantes de fora do estado, sejam bem-vindos também, apresentar para vocês. O Espírito Santo ele é dividido em 4 regiões, e como eu falei, a Secretaria, o governo do estado, ele tem trabalhado na lógica da governança regional, então as regionais, elas têm muita autonomia, e o nível central da Secretaria está aqui para apoiar. Para a atenção primária, e no caso da planificação, a gente tem feito também muito esse movimento, assim como outros projetos prioritários da Secretaria, como o Plano Diretor da Atenção Primária, projetos prioritários da Vigilância em Saúde, e que eu vou falar mais para frente. Então, só para a gente observar que a região norte, né, como está aqui na apresentação, 14 municípios e quase 430 mil habitantes. A região central com 18 municípios, a sul com 26 municípios, mas com quantitativo populacional parecido com a região central, mas a metropolitana, como na maioria dos estados do país, concentra grande parte da população. E isso a gente precisa pensar e identificar as especificidades regionais para a gente também trabalhar na atenção primária, nas demandas de oficinas e nos cronogramas de uma maneira mais próxima da realidade da região, né?
Aí, o que é a Rede Cuidar, né? Aqui, para vocês pensarem, vocês viram o mapa com as 4 regiões. A Secretaria de Estado, ela está com um projeto de 5 unidades de atenção especializada. Aqui, a primeira, né, que já inaugurou em Nova Venécia. A segunda, a gente tem uma em Linhares, uma em Santa Teresa, aqui no 3, uma em Domingos Martins e uma em Guaçuí. Vocês podem observar, quem conhece o Estado, que a gente sempre tem a estrutura de um CRE na região, né, um centro de referência, e agora também com essa unidade de cuidado integral à saúde. A ideia é que esse novo equipamento a gente já possa construir e trabalhar os processos de trabalho e desenvolver os processos de trabalho na lógica de que a atenção primária ela vai estar conhecendo o seu território, reconhecendo a população, fazendo estratificação de risco, encaminhando para essas unidades aqui de forma regional, e essa unidade de atenção regional ela vai reencaminhar de forma responsável para a atenção primária. Então a gente chama que a gente diz que já é um ciclo perfeito, né, do encaminhamento e da contrarreferência de forma responsável. Esse novo projeto prioritário do governo a gente tem chamado de Nova Saúde Pública Capixaba, né? Na lógica de que a gente está ofertando serviço, está qualificando o processo de trabalho e como a gente vai ver mais para frente, como que a gente está fazendo isso. A Rede Cuidar, então, como eu falei, é um novo modelo de cuidado, para a gente pensar que essas unidades de saúde, elas vão de atenção especializada, vão estar mais próximo da região, né? Por exemplo, se eu estou na região norte, alguns serviços eu deixo de encaminhar para Vitória e vou encaminhar para essa unidade da Rede Cuidar em Nova Venécia. E aí a gente diminui aquele transporte sanitário, aquele tempo de consulta e até risco de acidente, assim como outras questões que a gente vai ver também. Esse modelo, ele só é possível, né? Como a gente pontua, porque é um trabalho coletivo, junto com as prefeituras, com os prefeitos, gestores municipais, gestor estadual, o CONAS, o COSEMES, né? A gente tem uma parceria também com os municípios. E a organização da atenção primária com a atenção especializada é o foco desse projeto. Não só com a planificação da atenção à saúde, como eu falei, mas também com o plano diretor da atenção primária, com outros projetos prioritários da Secretaria. Isso aqui é um exemplo de como é que funcionaria o atendimento nessa unidade de cuidar, né? Se a gente for pegar nos nossos livros, na referencial teórico da atenção primária, é o que a gente chama desse ciclo perfeito, né? O cidadão ele vai entrar pela atenção primária, né? Sempre a gente fazendo a consideração, né? Em relação à cobertura no município, será que a gente está atendendo 100% da população? Será que de fato a gente está com uma cobertura de 100%? Ou aqueles 20% da população ainda está sem cobertura e está sem acesso? Como é que a gente pode organizar isso? Então, tendo uma porta de entrada organizada, ele entraria pela atenção primária, vai ser encaminhado para essa unidade da Rede Cuidar, né? Ou até mesmo para o CRE, a partir do momento que a gente reorganiza o processo de trabalho do CRE, que algumas regiões das 4 regiões também já estão começando a discutir isso, que é muito bom para a gente enquanto população também. Após encaminhado para essa unidade especializada, ele vai ser recebido, vai ter um pré-atendimento, uma orientação em relação a esse atendimento, né? Ele não vai chegar lá e ficar perdido. Tem uma equipe de posso ajudar, uma equipe de acolhimento, ele vai passar pelos médicos, pela consulta médica e dos especialistas, né, os profissionais, outros não médicos, como nutricionista, educador físico, assistente social, vários profissionais, enfermeiro, que ele vai estar compondo essa equipe multiprofissional. É interessante observar que a gente está aqui hoje, por exemplo, a Silvana, que vai fazer a moderação e assistente social, né? A gente viu o Marcelo como médico, eu sou enfermeira, e a Mayra também enfermeira. E aí, essa equipe multiprofissional é importante não só na gestão e no processo de trabalho, mas também na assistência. E aí, após passar por esses médicos, esses profissionais diversos, ele vai realizar os exames necessários daquela unidade, né, de atenção especializada, para aquele escopo daquela unidade, e vai ter a elaboração de um plano de cuidado individual. Esse plano de cuidado individual, ele é pensado e organizado de forma que o cidadão ele pode levar a informação
informação para a unidade de saúde, ou mesmo a Rede Cuidar enviar essa informação para a unidade, para a equipe de referência, e a equipe de referência, ela vai fazer esse manejo clínico, essa condução do cuidado a partir dessas orientações e desse plano de cuidado. E aí depois, quando necessário, identificado, né, por estratificação de risco ou por necessidade, ele encaminha, a atenção primária vai fazer o manejo e vai reencaminhar para a Rede Cuidar conforme necessidade. Então, a gente tem o que a gente chama de um ciclo perfeito da assistência. Lembrando que aqui a gente está falando de atenção primária com atenção ambulatorial especializada, mas a gente sabe que é importante também essa rede estar agregando os hospitais e outros serviços, né? E isso, de maneira regional, é mais fácil da gente trabalhar do que o estado como um todo. Por isso que o planejamento tem que ser regional e cada município levar a sua demanda e discussão em si, que é um espaço muito importante. Aqui é um exemplo disso que eu acabei de explicar, tem no site da Rede Cuidar, um videozinho bem legal, se vocês quiserem entrar lá depois, ó, tá aqui redecuidar.es.gov.br, e aí lá tem vários vídeos explicativos, incluindo esse desse ciclo que eu falei, do como funciona, né? Quando a gente clica nesse vídeo, vai aparecer a pessoa passando em todos aqueles estágios que eu passei. Aí fica aqui o link para vocês, que depois vocês vão ver que tem outros materiais também importantes nesse site. E aí a planificação, como é que a planificação ela vem nessa discussão da Rede Cuidar? A planificação ela vai ser um instrumento, né, vai ser a metodologia que a gente vai usar para a qualificação desses profissionais, né, um instrumento de gestão, de organização do acesso, da atenção primária e atenção especializada, é uma estratégia educacional. Então, se a gente precisa de equipamento, a gente precisa de RH, a gente precisa também, né, de recursos humanos qualificados, a gente precisa também de uma estratégia educacional, precisa da educação em saúde, de estratégia de educação permanente, educação continuada. Por isso é importante você do município também identificar pessoas que ajudem nisso e trazer essas atividades da atenção primária, essas oficinas para dentro da discussão da educação permanente no município, né? Acho que passei mais. Bom, aqui eu trouxe para vocês um resgate bem breve da linha de cuidado, linha do tempo, desculpa, da planificação. Por quê? Porque se a gente pensar, ó, essa quinta geração aqui, que seria esse 2017, né, ano passado, o fortalecimento das regiões aqui no estado, a gente não começa daqui de 2017, né? O estado do Espírito Santo ele tem um resgate, tem uma história já de fortalecimento, de oficinas de redes. Então, essa linha do tempo, ela é boa para mostrar para a gente que em 2004, não sei se vocês lembram, que a gente estava no território e começaram as oficinas de rede de atenção à saúde. Na época eu estava no Rio de Janeiro, eu acabei não me apresentando minha formação, sou enfermeira, eu fiz a residência em saúde da família na Fiocruz e tive a oportunidade de ficar 2 anos no Complexo do Alemão, numa unidade de saúde, e depois no estado do Rio de Janeiro, na atenção primária. E aí foi interessante que na época eles estavam fazendo essas oficinas de redes. Então, eu não acompanhei aqui no estado, mas eu sei, e a história aqui da equipe, a equipe sempre comenta nos registros, que aqui no Espírito Santo foi um resgate muito importante, foi um movimento muito importante em 2004. E aí depois a primeira geração da planificação, ela vem também como um resultado disso, né? Discussão do AMAC, do PEMAC lá atrás também, e aí a gente teve o plano diretor da atenção primária aqui no estado. E a gente, muitos de vocês já passaram por isso, conheceram esse processo e se questionam assim, mas de novo, essa planificação não vai ser de novo a mesma coisa e vai se perder? Depende da gente. A gente está aqui e está apostando nessa estratégia da planificação com a tutoria, né, que vai ser um plus, que vai ser aí o nosso momento para poder fortalecer isso junto com vocês. Então, para a gente não deixar perder, a gente precisa que, de fato, os profissionais estejam envolvidos, que a gestão municipal quanto estadual esteja envolvida, e a gente está aqui acreditando e defendendo de que é uma onda que vai fazer muito bom, vai qualificar os profissionais e vai ajudar na assistência da população. Então, assim, em 2010 a gente teve o plano diretor, né, a primeira geração, depois a segunda geração, a planificação da atenção primária,
primária nos estados, né? Hoje a gente chama de atenção à saúde, porque não é só atenção primária, mas é especializada também. A terceira geração vem com o laboratório de inovação, que o CONAS ele vai desenvolvendo metodologias, estratégias em outros lugares e vai trazer para a gente depois, na quarta geração, iniciando pela região norte. Então, a região norte do estado hoje, ela já fez grande parte das oficinas, as oficinas da atenção primária, eles já fizeram. A gente tem exemplos e relatos muito positivos e muito bacanas de ouvir. Lá no site da Rede Cuidar também vocês podem acompanhar esses resultados e depoimentos de usuários, depoimentos de profissionais, que a gente percebe que vale a pena de fato esse movimento. Sugiro que vocês passem lá depois. Então, qual é o resultado esperado, né? A gente espera que, de fato, a atenção primária ela seja ordenadora da rede, né? E coordenadora do cuidado. A gente optou por não colocar muito base teórica e aquela discussão de rede, de atenção primária, de se o sistema é fragmentado ou em forma de redes, porque isso vocês vão ver nas oficinas e a gente vai ter depois um espaço para discutir. Então, agora vai ser bem operacional, para explicar passo a passo, para vocês conseguirem organizar e se organizar dentro do município, né? Estou vendo a oscilação da voz. Não sei se eu estou falando rápido, vocês avisem. Então, o resultado esperado da Rede Cuidar, junto com a planificação, né? Porque a planificação ela vem junto com a Rede Cuidar no estado, da reorganização da rede de atenção à saúde, dessa implantação da unidade de cuidar nas regiões, que na região norte já está funcionando, mas das demais a gente vai começar a inaugurar nos próximos meses. E as equipes da regional estão muito envolvidas com essa organização do processo, porque a gente tem que identificar a linha de cuidado prioritária, identificar o perfil da região. Então, está sendo um trabalho bem bacana também. E a realização da planificação com as oficinas da atenção primária e da atenção especializada. É importante observar, né, que isso tudo vem também trazer uma economia de escala, né? Essa economia de escala, ela fala o quê? Do serviço certo no lugar certo, né? Você colocar um hospital com uma escala ou uma UPA ou que seja um serviço de atenção ambulatorial especializada, mas que tenha uma escala de atendimento, né? A gente não desperdiçar recurso. A gente tem visto aí muitos estudos de quanto um serviço, às vezes, de hospital ele custa e o quanto a gente pode economizar organizando a atenção primária. Então, redução de custos, maior resolutividade, a ampliação do acesso, né, à atenção ambulatorial especializada, porque, de fato, a gente está abrindo vaga também, né, reorganizando o serviço, colocando dentro do serviço quem, de fato, precisa. A redução do tempo de espera, algumas filas, né, a gente tem visto que está conseguindo organizar, aproximar o serviço desse usuário e evitar, como eu falei, esse tempo perdido no trânsito e o risco de acidente. Como já coloquei, a primeira região que já começou esse processo que está mais avançada foi a região norte, pioneira no estado, tem uma equipe muito organizada, né, a superintendente muito comprometida também, assim como as demais, mas foi uma oportunidade para o norte de sair primeiro. E aí a gente tem aprendido muito com eles também, né, quanto a gente esteve na região norte, os facilitadores que vão para as regiões Central, Metropolitana e Sul, eles formaram, né, com a equipe do Norte, então a gente tem muito a agradecer, inclusive, a equipe do Norte, não só da superintendência, mas também os próprios municípios, né, porque a gente esteve com eles nas oficinas, e também a questão da implantação do serviço preenchendo um vazio assistencial naquela região. A secretaria, ela identificou a necessidade e conseguiu ofertar um serviço, e a ideia é que a gente faça isso nas demais regiões também. O planejamento, ele precisa ser regional nesse sentido. Aqui é um exemplo, né, da unidade de Cuidar Norte, que as outras unidades estruturalmente são parecidas, mas aí cada região vai ter lá o logo, o nome dos municípios, né, e vai ter a sua foto característica com seu ponto turístico, né, do município.
Para a gente falar então da planificação, a ideia dessa web, né? Mas afinal de contas, o que é a planificação, né? A gente fala tanto, escuta falar, vamos planificar o Espírito Santo, vamos planificar o Norte, planificar a metropolitana, mas de fato o que é isso? Muitos de vocês já viram um pouco disso nas oficinas. Então a ideia aqui é a gente fazer um resumo simples e objetivo, de forma que possa ajudar a quem já viu, né, anteriormente, assimilar um pouco mais essa informação e assim também poder usar o material da apresentação depois para reproduzir no município, quando necessário, assim como também quem não conhece ainda poder entender um pouco dessa dinâmica, né? Como a gente falou, não vai se esgotar hoje, mas é um começo. A planificação, a gente fala que tem uma estrutura de 3 oficinas, 3 tipos de oficinas. O que a gente chama de oficina teórica, que são as oficinas que vão discutir conteúdos teóricos e discutir mais, refletir sobre o processo de trabalho, né, sobre conceitos. Se a atenção primária, de fato, ela está dando conta no município, se é resolutiva, se a gente conhece de fato a rede, aquela unidade de saúde que a gente fala, não, uma unidade, ela está com credenciamento de 100%, e quando você vai ver, tem população ainda fora do cadastro, ou o cadastro está desatualizado. Isso é para a gente refletir sobre o assunto. Depois a gente vai para a oficina de tutoria, que a oficina de tutoria, a gente vai olhar para esses processos de trabalho individuais da unidade, dessa unidade de laboratório, dessa unidade polo, e trabalhar em cima disso, para essa melhoria. Então, a oficina de tutoria, ela vai ser em cima dos processos de trabalho. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. E a oficina temática? Oficina temática é aquela oficina, a gente sabe que os municípios, a secretaria, tem um planejamento de muitas oficinas, né? A gente tem vigilância, atenção primária, vem redes, saúde da mulher, idosos. Se cada um resolver fazer uma oficina no mesmo mês, a gente sabe que o município nem a CESA vai dar conta. Então, a gente precisa organizar isso. E essa organização, ela vai a partir da demanda da região. Por isso que, por exemplo, a região Norte, ela pode estar fazendo uma oficina de vinculação da gestante e a região Sul está fazendo uma oficina de febre amarela, porque a demanda regional foi diferente. Então, a gente, com a planificação, consegue organizar a demanda da regional, identificar e organizar para poder também dar o apoio e o suporte do nível central. Agora eu vou explicar para vocês cada uma delas. A oficina teórica são 6 oficinas, como vocês podem ver, que vão qualificar esses processos de trabalho na atenção primária. A primeira oficina é de redes de atenção à saúde. Quem participou da oficina de lançamento já teve um gostinho dessa oficina, porque a gente trabalhou alguns textos dessa oficina na oficina de lançamento. A oficina 2 é de atenção primária, né? A oficina 3, vigilância e território em saúde, é uma oficina muito bacana, porque a gente estimula ainda mais a integração da atenção primária com a vigilância, que a gente sabe que é importantíssimo, né? A gente não pode deixar de fazer esse exercício, porque, de fato, né, a vigilância tem muito a nos ensinar e o território, estando ali com os profissionais da atenção primária, a gente também tem muito para trocar com eles. Agora, com a nova PNAB, os agentes comunitários, com agentes de endemias, a gente tem que exercitar ainda mais isso. Não é uma novidade, né? Então, essa oficina ajuda muito também. Mas lembrando que a vigilância, apesar de ter uma oficina específica de vigilância, ela também perpassa todas as outras oficinas, né, pela importância e pelas especificidades. A oficina 4, ela vai falar de atenção às condições agudas e condições crônicas. Ajuda também um pouco naquela organização do processo de trabalho, dos fluxogramas de acolhimento, isso a gente discute nessa oficina. Na oficina 5, é monitoramento e apoio logístico. E aí, quando a gente fala de monitoramento, a gente não vai pegar outros indicadores, não vai trabalhar outras coisas que a gente, que a gente já vem trabalhando. Por exemplo, a Secretaria tem feito as oficinas da PEGAS, né, da programação. O PEMAC teve a avaliação externa, então tem alguns indicadores específicos, né? O CISPAC tem outros indicadores. Então, a gente utiliza esses indicadores que já estão previstos, né, que a gente já está discutindo, e insere ele
insere eles nessa oficina, para a gente não ficar fazendo uma coisa à parte, a gente tem que fazer de forma integrada. Então, a oficina, ela não é uma questão, uma discussão diferenciada, ela tem que estar integrada no contexto. E a oficina 6 de assistência farmacêutica. Como eu falei da vigilância, apesar de ter um tema específico da assistência farmacêutica, até importante, né, porque a gente está precisando muito discutir a questão da assistência farmacêutica na atenção primária. A gente teve algumas webs também que já discutiram um pouco essa questão da assistência farmacêutica, e é importante. E também perpassa as outras oficinas. Então, por mais que tenham temáticas, a gente vai focar num tema, mas sempre lembrando que vai uma perpassar a outra, a gente vai agregando esse conhecimento. E aqui, para vocês conhecerem, são os guias das oficinas, né? Aí aqui a gente, no guia 1, vai ter o tema, que é rede de atenção à saúde. A gente pegou exatamente esse, porque para a região sul, metropolitana e central, é a próxima oficina que eles vão fazer. A região norte, ela já fez aquelas 6 oficinas. As próximas 3 regiões vão começar com a oficina 1. Então, é bom a gente apresentar que essa oficina de redes, ela vai falar dessa integração da atenção primária com a especializada, né? E o objetivo geral, como fala aqui, é organizar na perspectiva dessa conformação de redes. Então, por exemplo, uma atividade de dispersão da oficina 1 é a discussão da rede materno, da rede materno-infantil. Então, por exemplo, será que a gente, de fato, está fazendo aquelas consultas previstas para a gestante, para o pré-natal? Será que a gente consegue encaminhar? A gente tem uma referência? Quantas gestantes eu tenho no território? Será que eu estou acompanhando todas elas? E aí você começa a olhar para essa rede e organizar. No exercício da oficina, você vai organizando o seu processo de trabalho. Aqui também como exemplo, o objetivo específico da oficina, compreender a importância dessa organização em rede, os modelos de atenção à saúde, né, como eu falei, a gente não trouxe para cá essa discussão, porque as oficinas vão trabalhar isso, compreender essa modelagem de redes, a importância da utilização da gestão da clínica, a construção social da atenção primária, que a gente vai falar um pouquinho aqui, e os fundamentos dessa organização da atenção ambulatorial especializada, porque não adianta a gente organizar a atenção primária, encaminhar para a atenção especializada e não ter aquela conversa. A gente precisa, de fato, que as equipes dialoguem e que troquem informação. Aí, o formato e como a gente vai fazer isso é muito construído em cada território. A gente tem algumas experiências bacanas. A equipe também optou por trazer um pouquinho desse glossário da planificação da atenção à saúde, porque são umas dúvidas que surgem muito. Por exemplo, o que é oficina teórica, né? Como eu falei, é aquela com participação de 100% da equipe de saúde, não é só atenção primária, é vigilância, assistência farmacêutica, é a questão do pessoal da urgência e emergência, pessoal da regulação, porque como é que a gente vai regular a partir da atenção primária se eu não converso com o pessoal da regulação, né? E aí, quando a gente fala de 100% da equipe de saúde do município, para o município menor, isso é mais tranquilo, né? A gente sabe que é possível. Para os municípios maiores, muitas vezes acontece algumas conformações diferenciadas, mas isso é para ser discutido individualmente e com as regionais, né? A gente tem visto experiências bem interessantes dos municípios que fazem o município todo e os municípios que vão fazendo em parcelas, né? Lembrando que a gente precisa de fato fazer o município todo para poder organizar para todo mundo, né? Todo cidadão ter lá a sua referência e contra-referência organizada e esse serviço organizado. Mas a gente sabe também que atualmente é difícil você parar um serviço inteiro para fazer a oficina, apesar de que a gente gostaria que fosse assim, né? Mas muitas vezes é mais difícil. Mas a gente está aqui para ajudar a pensar em como organizar essas oficinas. Os facilitadores é um profissional responsável pela essa condução da oficina teórica no município. Então, por exemplo, se eu tenho um facilitador do município de Pinheiros, que eu vi que Pinheiros está presente aqui na web, a gente sabe que esse facilitador não é apenas um, né? Exemplo, 5 facilitadores do município de Pinheiros, eles que vão conduzir a oficina no município de Pinheiros. Ai, Monique, mas eu vou fazer isso sozinho, sem preparo? Não. A equipe da regional está fazendo qualificação, a gente está indo aos municípios, né? As equipes das regionais estão fazendo conversas com os municípios, então toda dúvida e tudo aquilo que vocês quiserem conversar, a gente pode marcar também uma conversa no município, né? Ou vocês virem
irem também até a regional ou no nível central. O município polo é que sediam as unidades de laboratório que recebem as tutorias e acolhem esses profissionais de outros municípios. Ou seja, o município polo, por exemplo, lá na região metropolitana, vou pegar um exemplo. Vou dar um exemplo, agora fugiu os municípios, mas, por exemplo, da região sul, Iuna, Irupi e Ibitirama. São 3 municípios próximos. A gente vai ter que escolher um município para ser o polo. Por quê? Porque tem uma oficina que a gente vai juntar os 3 municípios, que é a oficina de tutoria, para discutir a tutoria. Então, esses 3 municípios, eles vão se juntar em um município só. Essa escolha ela é feita junto por critérios tanto de questão de ter local, a gente vai ver, né, como é que é a escolha desse município polo. E uma discussão com a regional também, né? Muitas vezes o município não tem condições de receber os outros municípios, ou então um outro município o município tem que ser próximo, mas isso vocês também já conhecem muito bem, porque vocês já trabalham em região, e a região ela se organiza de uma maneira mais fácil. E a unidade de laboratório é o local onde se desenvolvem as primeiras atividades dessa tutoria. Então, se eu tenho esse município polo, desses 3 municípios que eu dei exemplo, a unidade de laboratório vai ser desse município polo, para poder fazer essa atividade, a gente fazer os exercícios de tutoria, poder identificar e poder contribuir nessa mudança do processo de trabalho. E cada município depois poder reproduzir. Então, qual é o critério de escolha dessas unidades pelos municípios? A quantidade de facilitadores municipais, por exemplo. Se eu tenho, o CONAS, ele traz já uma metodologia de um facilitador para cada 30 profissionais. Então, se eu tenho, por exemplo, município pequeno, geralmente a gente tem 5 facilitadores, que aí dá uma média aí de 4, 5 unidades, porque tem os profissionais da unidade de atenção primária, vigilância, tem os outros profissionais todos que vão agregar nessa oficina. Então, a gente tem um facilitador para cada 30, porque a gente faz, vou explicar depois, né? A gente vai fazer essa oficina e vai dividir em grupo, para poder fazer a discussão, para todo mundo poder participar, senão fica um grupo muito grande. Apesar de que também, às vezes, quando não é possível, quando acontece alguma questão, a gente sabe de logística, acaba ficando todo mundo junto, mas preferencialmente a gente precisa que os grupos sejam menores, né? Até pela questão da metodologia. E poder a participação também. E é muito interessante porque você vai vendo que muitos profissionais que no começo não participavam, eles começam a participar, começam a ir lá para frente, apresentar o grupo, é bem bacana. Então a pessoa precisa ter a oportunidade de participação. O critério para a escolha da unidade de laboratório, a gente coloca alguns critérios, né? Equipe completa, preferencialmente se for estratégia de saúde da família, se tiver NASF também é bem interessante, que aí você já organiza o serviço com uma rede, de certa forma, de profissionais, de multiprofissionais. A gerência e a equipe com disponibilidade de apoiar outras equipes, né? É preciso, de fato, que tenha um perfil, né, para essa unidade depois ela poder apoiar as outras unidades. A relação adequada da população sobre a sua responsabilidade. A planificação é para ajudar a organizar esse território, mas, de fato, como é que a gente vai organizar se quando redividir tem 5.000 pessoas para uma equipe de estratégia? A gente sabe que está fora do parâmetro até mesmo da nova PNAB. Então, a gente precisa organizar e essa unidade de laboratório ela possa estar melhor organizada nesse sentido, para a gente poder trabalhar melhor os processos de trabalho. Desenvolver melhor os processos de trabalho. E a gerência com capacidade de liderança e interesse. Lógico, nem toda unidade de saúde tem uma gerência, né? A nova PNAB, ela traz essa figura do gestor, né, do gerente da unidade, mas a gente sabe que muitas vezes outros profissionais que acabam assumindo. E aí esse profissional, de fato, ele precisa de ter uma capacidade de liderança e interesse. E também a questão de critérios epidemiológicos, né? Será que de fato é de fácil acesso? Ou tem alguma questão ali na unidade que precisa ser trabalhada? Entre outros critérios que a gente priorizou esses. A unidade de laboratório do município polo. Essa estrutura ela é para receber os profissionais de outros municípios. Como eu falei, né? O município que vai ser polo, ele precisa ter uma unidade para receber esses profissionais. Então, a gente vai um pouco construindo essa organização e esse cenário, tá?
A gente tentou descrever passo a passo para ficar mais fácil. Aqui para a gente pensar como é que funciona a semana da planificação. A gente colocou aqui bem descritinho, depois vocês vão ter acesso a essa apresentação, né? A web ela fica gravada e vocês têm acesso à apresentação. Na segunda-feira, o público são os facilitadores municipais, estaduais, né? Nós, o CONAS e o coordenador de atenção primária. Assim também, aí o superintendente, né? E o secretário, quem quiser participar desse momento, mas é um momento de aqui, ó, oficina de alinhamento. Ou seja, na segunda-feira, a gente vai organizar para fazer a oficina no município terça e quarta. Então, segunda, a gente vai para a sede definida na região, por exemplo, na região sul, a sede é Cachoeiro. Então, segunda-feira, provavelmente, estou falando provavelmente, né, porque a região define, vai ser em Cachoeiro na segunda, vai ter essa oficina de alinhamento sobre a oficina 1, e depois na terça e na quarta, a gente vai para os municípios. Então, por exemplo, eu, enquanto facilitadora, eu vou para o município específico e vou acompanhar, junto com no caso a regional, a gente vai acompanhar ou um bloco de municípios ou algum município específico, depende também do quantitativo e da organização da região. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai, por exemplo, se eu tenho a unidade de saúde lá de Terra Vermelha, eu vou pegar metade do público da unidade, assim como metade do público da vigilância e regulação, e vou fazer a oficina. Por quê? Para a gente não fechar a unidade de saúde, senão a gente fecha o acesso. A gente vai precisar organizar o serviço para estar funcionando metade dos profissionais num dia e a outra metade no outro. Isso é importante, a gente não pode fechar acesso, senão a população vai reclamar que a gente está fazendo oficina e não está atendendo, né? A gente precisa organizar para não deixar também a população sem acesso. E na quinta-feira, lembra que a gente falou que tem a oficina de teórica? A segunda, a terça e a quarta é sobre a oficina teórica. Na quinta, a gente vai, aqueles 3 municípios que eu dei como exemplo, né, Iuna, Irupi e Ibitirama, eles vão se encontrar no município polo, por exemplo, vamos supor que Iuna seja o município polo. E aí esses 3 municípios vão para Iuna, só os tutores municipais, não é o público todo, e eles vão discutir a oficina de tutoria, né, nessa unidade laboratório do município polo. Então, por exemplo, a oficina de tutoria, ela vai discutir processos de trabalho. Se antes na oficina teórica a gente discutiu o que é atenção primária, o que a gente deveria fazer e não está fazendo, na oficina de tutoria eu vou mostrar para vocês logo aí na frente o que a gente vai discutir de processo de trabalho, a organização do processo de trabalho. E na sexta-feira é a reunião do grupo condutor regional, que é para pactuação com secretários de saúde, né, tem que estar presente, porque de fato é o momento que a gente vai conseguir conversar e ver como é que a gente consegue mudanças e até mesmo agregar alguns equipamentos ou alguns processos de trabalho. Esse aqui é um exemplo que vocês já fizeram, né, de levantamento municipal, o município, número de unidade, número de profissionais para calcular quantos facilitadores, a indicação da unidade de laboratório, a indicação dos facilitadores e a definição do município polo que foi definido em si, né, por aqueles critérios todos. Agora a gente vai falar bem sobre o marco teórico da planificação, que vocês também já viram na apresentação. Vocês vão ouvir muito falar da casinha da atenção primária. A casinha da atenção primária, ela se pauta na teoria da construção social da atenção primária. A gente brinca assim que é a casinha, mas de fato tem uma construção teórica, né, e um arcabouço teórico de livros e publicações muito em relação a isso, que a gente vai deixar no final da apresentação. Aí eu vou mostrar para vocês como é que, de fato, a gente pode olhar para essa casinha e saber se a gente está organizando essa casa da atenção primária, né, essa unidade de saúde, ou se essa casinha está parecendo com aquela casinha da música, né, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A gente está olhando para cá, ó, cada parte da casinha, ela vai corresponder a um macro ou micro processo
processo de organização do processo de trabalho. Eu vou passar para vocês aqui, ó. Observem que a base da casa, o 1, é intervenção na estrutura e macro e microprocessos básicos. A gente vai falar um pouquinho disso, ó. A base é o alicerce da atenção primária, mas para a base eu preciso, no mínimo, de ter estrutura, né? Como é que é recurso humano, recurso físico, como é que a gente vai trabalhar numa unidade que muitas vezes não tem condições. Isso precisa ser discutido. Os microprocessos básicos da atenção primária também vêm aqui constituir essa parede da casa, né, dar o suporte ao atendimento, a gente vai discutir isso, territorialização, cadastramento das famílias, isso tudo aqui vocês já conhecem e sabem fazer. O que a gente vai fazer é qualificar, é discutir e ajudar de fato naqueles projetos, naquelas coisas, naquelas questões que você sempre quis fazer, mas às vezes faltava um apoio, ou faltava uma discussão teórica, ou faltava alguma coisa, a gente vai estar junto para apoiar nisso também. E os microprocessos básicos seriam acolhimento, bloco de horas, fluxograma, todos esses procedimentos aqui e temas que a gente vai discutir um a um na oficina. Isso é muito importante porque vai fortalecendo a casa, né? E os macroprocessos dos eventos agudos, a gente vai discutir na oficina o quê? As condições agudas e as condições crônicas agudizadas. Eu preciso, de fato, quando eu chegar numa unidade de saúde, eu ter acolhimento, ter uma classificação de risco, né? O atendimento ser, de fato, azul, verde. Como é que a gente vai fazer essa classificação? A gente vai classificar por Manchester? Será que o Manchester, de fato, ele serve para atenção primária? Para a gente refletir, tá? Não vou entrar nessa discussão aqui porque dá outra web, né? A gente tem outras webs também discutindo a questão da urgência e emergência na atenção primária. É importante vocês acompanharem. E os macroprocessos da atenção às condições crônicas, essa figura aqui, né, que esse gráfico, a gente brinca que é um bolo de noiva, mas não é um bolo, né, gente? Mas isso aqui vocês vão ver na oficina, que essa base aqui, ó, é a população prioritária. E aí a gente vai ver como é que a gente vai dar conta disso aqui e dar conta daquele caso específico que eu preciso encaminhar e não tenho para onde encaminhar. Então, essa oficina das condições crônicas, né, que a gente trabalha com o modelo de atenção às condições crônicas, ele ajuda a organizar esse processo de trabalho, elaboração e monitoramento do plano de cuidado, autocuidado, gestão de caso, que também é muito importante. E aqui também a ação preventiva, né? Essa parte da casinha aqui, que é o teto, a gente pode ficar só apagando incêndio, ficar lá só medicando? Não, a gente precisa também trabalhar com a prevenção, a promoção da saúde, né? A qualidade de vida. E alguns desses temas, eles aparecem nessa discussão. Programa de atividade física, alguns municípios têm a academia da saúde, né? A gente precisa fazer essa discussão integrada. Reeducação alimentar, o controle do tabagismo, programas de rastreamento, isso tudo precisa estar integrado e com uma população identificada, senão a gente acaba deixando de atender muita gente. A gente não pode só atender quem está doente, né? A gente tem que ter alguma coisa para ofertar para aquele público que, entre aspas, seria saudável, né? Porque se a gente for discutir conceito de saudável, cada um também tem a sua percepção de saúde. E as demandas administrativas estão aqui como o teto, e aí a gente discute muito isso na oficina. Será que a gente reserva um tempo para os atestados médicos, para a renovação de receita? Ou a gente acaba depois se perdendo na agenda e espremendo um pouco a agenda para poder fazer esse tipo de demanda. Então, de fato, a gente tem que se planejar e colocar na agenda essas demandas administrativas. Assim também como o gestor da unidade, ele precisa não só ver as questões de insumos, de processo de trabalho, mas como o alvará sanitário, saber se o CNES está atualizado. Todos esses processos, eles também fazem parte dessa casa e é muito importante esse teto aqui, esse telhado, né? Agora, outra questão importante também, que isso aqui é muito discutido nas oficinas, é que é a importância do autocuidado apoiado. Essa janelinha aqui, né? Esse desenho aqui que vocês estão olhando, ele vai representar as horas de cuidado, as horas de vida de um indivíduo. Na Inglaterra, um estudo mostrou que uma pessoa portadora de doenças crônicas, disso tudo aqui, desses reloginhos todos, a gente, profissional da saúde, só fica
3 horas com a pessoa. E aí o profissional de saúde, ele tem muito a ilusão, né? A gente, profissional de saúde, muitas vezes tem a ilusão de que com aquela consulta, que seja de 2 em 2 meses, ou mesmo pontual, a gente vai resolver a questão de saúde da pessoa. Não vai. Por isso que é importante as ações de promoção e prevenção e do autocuidado apoiado. A gente trabalha também isso na oficina. A visita domiciliar, que também é importante, né, realizada pelos profissionais da unidade. E aqui também a gente brinca que tem a casinha da atenção primária e os móveis da atenção primária. Esse banquinho, ele representa as características fundamentais daquela condição crônica não agudizada, né? O que a gente vai, aquele hipertenso crônico que você fazendo acompanhamento, como é que a gente vai ajudar a melhorar a qualidade de vida dele, né? A gente não vai ter a cura, a gente tem que, muitas vezes, fazer esse manejo clínico e a melhoria da condição, às vezes você reduz a medicação e vai manejando. E, então, a gente tem a estratificação de risco, que é importante, a estabilização desse caso e o autocuidado apoiado. E aí a pergunta é, que casa estamos construindo? Será que de fato a gente está construindo aquela casa organizada nos processos de trabalho, fazendo cada um a sua parte, ou a casa está assim, está uma bagunça, né? Para a gente refletir. E como é que a gente vai avançar na construção social dessa casa da atenção primária? A gente vai trabalhar com a tutoria. Vou tentar ser breve, porque eu acho que meu tempo está correndo. E a tutoria, na planificação da atenção à saúde, o objetivo é o quê? Aqueles macro e microprocessos da casinha que vocês viram, a gente organizar. E aí implica em quê? Em transformação nos processos de trabalho e na atenção à saúde. Né? Um processo desenvolvido na unidade, o fazer junto. A gente não vai lá para o tutor, tá vendo? O papel do tutor, ele não é gerencial e nem fiscalizador, né? A Rúbia, quando teve com a gente na oficina com a Metropolitana, que a gente vai fazer as oficinas com as outras regionais também, ela frisou muito isso. O tutor, ele não é para ir na unidade fazer um checklist de fez, não fez, não é um fiscalizador. Ele vai para fazer um apoio institucional, um apoio operacional, técnico e educacional, né? E até ela coloca, uma das consultoras do CONAS também, que está trabalhando com a gente aqui no estado, o tutor deve servir a estratégia, assim como a equipe deve servir a população, né? A doutora Maria Emi. E esse time de tutores é muito importante eles estarem comprometidos. A gente vai ver uma das características desse tutor, né? Conhecer a metodologia que a gente tem utilizado, então ele precisa participar das oficinas teóricas, né? Ele precisa fazer aquela discussão de que atenção primária é essa, para a gente poder discutir depois no território, ter o domínio sobre esses processos a serem implantados, possuir atitude crítica e criativa e outras características que a gente vê aqui e que a gente sabe do dia a dia que o profissional precisa ter, né? Até mesmo empatia pelo outro, né? Ser capaz de abrir caminho para expressão e comunicação. Ele precisa ser um incentivador. A tutoria, então, ela é realizada em 7 momentos. Como eu falei, a gente não vai esgotar a discussão nessa web, a gente vai falar do primeiro momento. A pactuação com as equipes e a organização geral para a realização das tutorias. Os outros 6 momentos seriam a organização do acesso, avaliação dos territórios, né? Estratificação de risco, gestão das condições de saúde, organização da atenção aos eventos agudos e o sistema de gerenciamento, que é o painel de bordo, que é muito bacana também, que a gente vai ver na oficina teórica e depois na oficina de tutoria, que é aquele painel de indicadores para você conseguir acompanhar o seu processo de trabalho. Muitas vezes a gente envia uma informação e aí não é trabalhada essa informação e não é discutida com a equipe, então também é muito importante. Então, a oficina 1 de tutoria, que as 3 regiões que vão começar agora, a gente vai começar a fazer uma sensibilização para essa oficina, né? Vai começar a fazer essa oficina. Pactuar com a equipe, né? A gente precisa pactuar com a equipe que vai estar na unidade de saúde. A gente não pode simplesmente chegar lá. Organizar para a realização da oficina. Ela vai acontecer na mesma oficina, na mesma semana da oficina 1, como vocês viram naquela semana. Segunda, terça, quarta. Na quinta, acontece a oficina de tutoria com os tutores, né, que é um público diferente, um público específico, na verdade, porque os tutores também participam da oficina teórica. É uma primeira aproximação
com essa unidade de laboratório, né? E a gente vai utilizar uns instrumentos de checklist. Então, assim, não precisam ficar preocupados com o que eu vou fazer na primeira oficina. Ah, eu não fui na oficina de tutoria, eu perdi um dia, perdi um pedaço, ainda não fiz a oficina de tutoria. Isso tudo a gente vai dar os instrumentos para vocês, que é o material do CONAS, o pessoal, os consultores do CONAS estão apoiando. E estão sempre dando um suporte para a gente já tem esses instrumentos e vai estar conversando com as regiões, né, as regionais também já estão começando a acompanhar, como eu falei, vão ser em tempos diferentes. Então, por exemplo, instrumento de conhecimento da estrutura e ambiência, planilha para elaboração do plano de ação, vou mostrar para vocês um exemplo. Ó, esse daqui é um exemplo da matriz de gerenciamento do processo de tutoria. E aí vem a oficina 1, o tema da oficina, o objetivo da oficina, conhecer a situação local, iniciar a tutoria, o resultado esperado, depois que a gente iniciar, né? Uma equipe apropriada, mobilizada, e identificar o pessoal, né? Ah, tem enfermeiro, tem médico, dentista, quanto tempo que eles estão lá, agente comunitário, quanto tempo que está lá, qual é o tipo de vínculo, né? É importante a gente saber essas relações. E aí, o que, como, quem, onde, material de apoio e verificação, esse plano de ação, ele vai a gente vai utilizar para muitas coisas, para poder acompanhar os processos que a gente foi identificando. Então, a primeira oficina, a gente vai fazer o quê? Eu marquei como um exemplo, ó, conhecer a situação da UBS. A gente vai realizar um giro na unidade de laboratório daquele polo, né? Então, por exemplo, se eu estou naqueles 3 municípios, a gente vai estar numa unidade do município polo, vai conhecer a unidade, fazer o giro, conhecer quantas salas tem, isso com a unidade funcionando, viu, gente? Não fechem a unidade para a oficina. A gente precisa ver a unidade funcionando, né? A gente vai ter que dividir os profissionais, porque alguns vão participar, outros não. E aí a gente vai lá identificar quantos consultórios que tem, se o espaço é adequado, se não é. Mas não é para avaliar, é para a gente identificar e discutir. O tutor e a equipe que vai visitar o município, ele não vai lá para criticar o município. A gente vai lá para aprender junto, né? E aí o outro item é avaliar o número de consultórios. Aí quem vai fazer? O gerente da unidade ou o coordenador municipal da atenção primária, que vai apresentar a unidade, aonde a unidade de saúde e material de apoio. A gente vai ter sempre um instrumento de material de apoio. Vocês nunca vão estar perdidos nessas visitas. E no guia, no final do guia também da oficina teórica, tem lá o material da oficina de dispersão e tudo mais. Esse material a gente vai entregar também. E também vai ter muitas vezes a necessidade de fazer cópia no município. A gente está organizando isso. Outra questão é o período de dispersão. Então, entre a oficina 1 e a oficina 2, a gente vai ter algumas atividades. Então, por exemplo, na oficina 1, que é de redes, a gente vai discutir a rede da materno-infantil, montar uma tabelinha simples na unidade de saúde para ver, será que a gente está de fato conhecendo essa rede? E aí, na próxima oficina, a gente vai apresentar. Olha, na minha unidade, eu identifiquei que realmente tinham 2 gestantes que não estavam na minha planilha. E aí, a gente identificou que, porque estava descoberto o agente comunitário, ou então algum profissional, ou mudou para cá agora, e isso é identificar a rede. E a oficina de tutoria também vai ter alguns processos, alguns procedimentos que a gente vai identificar junto com a equipe, que vai ser monitorado, e de mês em mês a gente vai monitorando e apoiando nessa mudança desse processo de trabalho. Os cursos curtos, é importante a gente observar, porque, por exemplo, se a gente vai fazer uma oficina de estratificação de risco, ele pode estar inserido naquelas oficinas que a gente falou, ou então pode ser que o município ou a região faça uma demanda de alguma coisa específica. Aí a gente vai planejar de maneira paralela à oficina, ou mesmo uma web, né? A região norte a gente já fez algumas webs, vocês podem acessar aí no Telesaúde, para ver como é que foi. Os cursos curtos também, eles podem ser desenvolvidos junto com a atenção primária especializada. Por exemplo, a atenção primária está sentindo dificuldade de encaminhar para a atenção especializada, para a rede cuidar, por exemplo. Então a gente vai fazer uma oficina específica para isso, né? E outras também conforme demanda, como eu falei, vinculação precoce, vinculação da gestante, estimulação precoce, ou algum agravo outro, ou até mesmo as oficinas de imunização, e alguma coisa da vacinação que a gente precisa estar rediscutindo, né? Junto com a equipe da
do Programa de Imunização do Estado, que também é muito parceiro, e integrados às agendas prioritárias da região de saúde. Então, se a gente está com uma agenda da planificação, que a gente já tem as datas de todo o ano, a gente precisa também saber que, às vezes, a região vai estar passando por um outro processo e que a gente precisa respeitar essas datas da região, certo? Senão começa a dar conflito de agenda. A gente já estou encaminhando para encerrar, mas a gente não podia deixar de falar do objetivo de organizar a atenção ambulatorial especializada. Sabe por quê? Porque se a gente organiza a atenção primária, eu vou encaminhar para quem? Aí vai ficar aquele profissional qualificado, profissional que você investiu uma qualificação, né, e um arcabouço teórico frustrado, porque ele não vai conseguir encaminhar para a rede. Então, a gente precisa, de fato, organizar essa atenção ambulatorial especializada, para poder aqui, ó, restabelecer o equilíbrio entre a oferta e a demanda e a oferta, trabalhar o manejo das condições de alto risco, porque o baixo e médio risco, muitas vezes, né, a gente sabe que tem que ser também, pode ser manejado na atenção primária, mas que também precisa de qualificação. Às vezes a gente não faz porque formou tem muito tempo, sente aquela insegurança. Isso também a gente pode estar conversando e vocês podem estar demandando cursos para a gente poder ajudar. E a superação do chamado efeito velcro, que é quando você encaminha o profissional para atenção especializada, para o especialista, e ele não volta mais, porque o especialista às vezes não sabe para onde alguns municípios não têm cobertura de atenção primária, por exemplo, tem uma baixa cobertura. E se esse especialista ele encaminha de volta, o indivíduo ele vai ficar perdido na rede, né? A gente muitas vezes esse efeito velcro ele tem vários motivos, né? Um dos motivos pode ser essa questão do desconhecimento da rede, né? E da resolutividade também. E introdução ao atendimento multiprofissional. Aqui, só para vocês verem a Rede Cuidar, os protocolos, a gente fez um trabalho, né, a equipe da GROS, junto com a CESA, fez um trabalho de reelaboração e atualização das diretrizes clínicas, né, com os profissionais, os fluxos, e no site da Rede Cuidar, que é aquele site que a gente mostrou no começo, já temos esses fluxos da gestante, hipertensão, e esses fluxos vocês vão receber também nas unidades de saúde. A gente está organizando para dividir e encaminhar para as regionais. Então, material bem bacana, dê uma olhada lá também. Os protocolos também já estão à disposição. E aí a gente rediscute o que é a nova função da atenção especializada, que é a interconsulta, a questão da educação permanente e do apoio institucional. E a gente pode discutir isso melhor na próxima web. E para finalizar, eu acho que essa figura é bem emblemática, né? A gente pensa que é linear, né? Que é uma linha, na teoria você acha que você vai do ponto A para o ponto B de maneira simples e fácil, quando na verdade é uma montanha russa, são obstáculos, muitas vezes você tem que pegar uma balsa, né? Dependendo de onde você estiver. E aí tem muita coisa que acontece no caminho. Mas aí o nosso recado é resistir, é preciso resistir e inovar. A equipe da CESA, ela tem, com a planificação, com a Rede Cuidar, a gente tem investido nesse sentido. É preciso resistir e inovar e acreditar de que é mais uma oportunidade para a gente estar qualificando os profissionais e melhorando a assistência como um todo da população. Por isso que a gente tem o lema da nova saúde pública capixaba, porque de fato a equipe está acreditando e está trabalhando muito para isso. Aí eu queria agradecer, vou deixar aqui para vocês o material de referencial, material de referência, né, que são os livros, né, do professor Eugênio Vilaça, junto com o CONAS, deixar o meu contato e agradecer mais uma vez.